Brucelose humana. O que é? A brucelose humana é uma doença que pode ser transmitida ao ser humano por animais terrestres e aquáticos infectados. Na maioria das vezes, a doença é transmitida ao homem por contato direto ou indireto com animais e seus produtos derivados contaminados. Os seres humanos são apenas alguns dos possíveis hospedeiros. Neste caso, hospedeiros finais. Considerado uma das zoonoses mais comuns do planeta, de ampla distribuição e significância mundial, apresenta alta prevalência em alguns países e regiões, como a América do Sul. Embora a brucelose humana chame a atenção dos sistemas de saúde em todo o mundo por ser uma doença que apresenta importantes impactos, desde o ponto de vista ocupacional, problemas sanitários e até prejuízos econômicos, ela ainda é um pouco conhecida, de difícil diagnóstico, subnotificada e negligenciada. Como é causada? A brucelose humana é causada por bactérias do gênero Brucella cpp, da família Brucellaceae. Possui alta prevalência em ambientes ocupacionais e é citada na lista de doenças relacionadas ao trabalho. A doença que é responsável por incapacidade para o trabalho ou diminuição do rendimento profissional atinge principalmente trabalhadores que manejam animais e da cadeia de produção de laticínios, carnes e seus derivados. Como a bactéria possui múltiplas rotas de infecção, sendo que os mamíferos são os principais hospedeiros naturais, gera um cenário de difícil controle e de real ameaça para a saúde pública, qualidade de vida e sobrevivência de pessoas e de animais. De forma geral, a doença acomete com maior frequência aos trabalhadores rurais. Exemplo: vaqueiros, boadeiros, vacinadores, tratadores de animais, produtores de carne, leite e queijo. Veterinários, trabalhadores de frigorífico, exemplo, abatedores, e trabalhadores de laboratórios. Sintomas: febre, mal-estar, sudorese noturna e profusa, calafrios, fraqueza, cansaço, perda de peso, dores de cabeça, articulares, musculares no abdômen e nas costas. Por serem sinais e sintomas comuns às outras doenças, isso pode dificultar o diagnóstico. No entanto, a doença pode causar sintomas inespecíficos ou gerar infecção sem sintomas nos pacientes. O período de incubação de brucelose humana varia entre 5 e 60 dias, podendo durar por até 2 anos. Como é feito o diagnóstico? Devido à característica própria da doença, muitos casos não são identificados em razão de diagnósticos imprecisos. Por isso, muitas vezes é tratada como outras doenças ou febre de origem desconhecida. Diante disso, é de extrema importância realizar a investigação epidemiológica e sanitária para avaliar uma opção, vinculação e exposição no ambiente de trabalho do paciente. Além do consumo de alimentos lácteos sem tratamento térmico adequado, como a pasteurização e a fervura. Os testes são necessários para confirmar o diagnóstico, sendo utilizados diversos métodos de análise, como a cultura da bactéria, sorologia e PCR. O exame de sangue, nesse caso, é fundamental. Informação importante: se você for profissional que atua em áreas de risco ou suspeita que tenha ingerido algum tipo de alimento contaminado, informe ao médico no momento da consulta para facilitar o diagnóstico. Como é feito o tratamento? O tratamento da brucelose humana é feito com antibióticos. Se a doença não for tratada adequadamente, pode se tornar crônica. Por isso, assim que surgirem os primeiros sintomas, é essencial procurar um médico profissional para avaliação detalhada do quadro. O Sistema Único de Saúde, SUS, disponibiliza o tratamento gratuito da brucelose humana aos estados e seus municípios. Os medicamentos da terapia antibacteriana poderão ser receitados após avaliação médica e confirmação do diagnóstico por exames laboratoriais. Como ocorre sua transmissão? A brucelose pode ser transmitida aos seres humanos de diversas formas, sendo uma das principais pela via alimentar, como leite não pasteurizado, produtos lácteos contaminados, como queijo, manteiga e sorvetes, carne mal passada ou crua. Além da transmissão pela via alimentar, a brucelose pode ser transmitida pelo contato direto ou indireto com animais infectados. Outra forma de transmissão é por via respiratória, com a inalação de bactérias em ambientes contaminados. Pode ocorrer ainda a inoculação vacinal acidental do patógeno pela vacina animal. O contato com animais infectados como gado, bovino e bubalino, ovelhas, cabras, porcos, cavalos e cães, entre outros, pode gerar uma situação de exposição, assim como ambientes de trabalho com exposição a material biológico. Outras formas de transmissão, como sexual, congênita
ou a partir de transfusão sanguínea e transplantes de órgãos ou tecidos são raras, mas também podem ocorrer. Gravidez e a brucelose humana. A infecção por brucelose humana durante a gravidez é rara, mas pode causar aborto, particularmente durante o primeiro e o segundo trimestre. Sendo assim, mulheres devem receber tratamento médico imediato e as gestantes devem fazer o pré-natal adequadamente. Como prevenir? Não existe vacina afetiva. Entre outras medidas, a prevenção da brucelose humana pode ocorrer com o controle ou eliminação da doença na população animal hospedeira. Diariamente, deve-se evitar o contato direto ou indireto com animais doentes ou potencialmente contaminados e seus produtos derivados. Outras medidas importantes para evitar a doença são consumir derivados de leite preparados com leite fervido ou pasteurizado, consumir carne, vísceras e derivados de carne sempre bem cozidas, manter uma boa higiene e desinfecção dos locais de produção animal e de produtos derivados. E é isso.